Moadim Simcha, para todos que estiverem comemorando Pesach e também a Páscoa. Hoje é o domingo, né, de Páscoa. E nesse final de semana foi publicado um artigo de Michael Freund, que ressoou muito aqui em Israel. Ele conta o que segue. Há 80 anos, quando a primavera de 1946 chegou a uma Europa devastada e ainda banhada de sangue, o povo judeu se preparava para celebrar a Páscoa judaica em circunstâncias quase incompreensíveis para a humanidade. A Segunda Guerra Mundial havia terminado menos de um ano antes. Os crematórios silenciaram e os campos de concentração foram libertados. Mas para os sobreviventes, aqueles remanescentes da comunidade judaica europeia, a liberdade ainda era frágil, incerta e profundamente marcada. E, no entanto, quando chegou a noite do Seder, a primeira desde a sua libertação, esses sobreviventes fizeram algo extraordinário. Eles se sentaram para recontar a história do Êxodo. Foi, em todos os sentidos, um ato de desafio. Em campos de refugiados na Alemanha, Áustria e Itália, dezenas de milhares de sobreviventes do Holocausto se reuniram em torno de mesas improvisadas para aquele Seder. Muitos haviam perdido famílias inteiras. Mundos inteiros haviam desaparecido. Mesmo assim, escolheram celebrar. Entre os Seders mais notáveis estava o conduzido pelo Rebbe de Klausenberg, no campo de refugiados de Feldafing. Tendo perdido sua esposa e 11 filhos para os nazistas, o Rebbe sobreviveu a Auschwitz e a Dachau, mas emergiu determinado a reconstruir sua vida. A comida era escassa e os suprimentos mínimos, mas ele insistiu na dignidade, na matzá, no vinho, no ritual e no significado. Quando os presentes recitaram em cada geração uma pessoa obrigada a se ver como se ela mesma tivesse saído do Egito, as palavras deixaram de ser metafóricas. Aqueles sentados ao redor da mesa do Seder naquela noite haviam emergido de uma casa de servidão moderna, cuja crueldade superava até mesmo a do faraó. A história da Páscoa de 1946 se estende ainda mais, até os esforços comoventes e heróicos de um capelão do exército americano que ficaria conhecido como o Rabino dos Sobreviventes. Quando Avraham Klausner, o capelão judeu do terceiro exército americano, entrou em Dachau pela primeira vez, pouco depois da libertação, ele ficou completamente chocado. O fedor, as figuras esqueléticas, a degradação, parecia tudo incompreensível. Mas então ele ouviu uma voz. Um sobrevivente, frágil e chorando, se aproximou dele com uma pergunta muito simples. Você conhece meu irmão? Naquele momento, Klausner compreendeu sua missão. Ele reconectaria os fragmentos de um povo despedaçado, restauraria nomes, identidade e esperança. À medida que a Páscoa judaica de 1946 se aproximava, ele percebeu que o Seder seria mais do que um ritual, seria um movimento de ressurreição nacional. Nas noites de 15 e 16 de abril de 1946, centenas de sobreviventes e soldados americanos se reuniram em Munique para um Seder diferente de qualquer outro na história judaica. Uma elegante sala de jantar que antes servia à elite nazista agora estava repleta de sobreviventes judeus reivindicando sua dignidade. Por algumas breves horas, aqueles que haviam sido tratados como menos que humanos tiveram sua humanidade restaurada. Mas quando chegou o momento do Manishtaná, das 4 perguntas, a verdade mais dolorosa de todas se abateu sobre eles. Não havia crianças para recitá-las. Os alemães as haviam assassinado. Nesta Agadá dos sobreviventes, o faraó era Hitler, o Egito, os campos de concentração, a redenção, embora iniciada, estava incompleta.
A Páscoa de 1946 não foi apenas uma comemoração do êxodo do Egito. Foi uma reafirmação da continuidade judaica diante da aniquilação. Foi a prova de que, mesmo após o Holocausto, o espírito judaico permanecia inabalável. 80 anos depois, em nossa capital, Jerusalém, em nosso Estado judeu livre e democrático, Israel, também celebramos Pêssar, apesar de ainda enfrentarmos ameaças antigas e novas. Recitamos nossa saída do Egito ao som das sirenes, de mísseis, de corridas ao abrigo. O antissemitismo está novamente em ascensão no mundo inteiro. Israel enfrenta inimigos que novamente clamam por sua destruição. 80 anos se passaram e hoje nos deparamos novamente com o mal que nos assola a cada geração e desta vez o perigo é apocalíptico. Israel e os Estados Unidos estão na frente dessa batalha de proporções bíblicas, lutando contra um fanatismo religioso xiita no Irã que erradicou toda e qualquer racionalidade. A República Islâmica tem rejeitado todas as propostas americanas, apesar da destruição trazida ao país. Ela tem ignorado todos os prazos oferecidos a ela. Neste último, Trump deu 48 horas para fazer um acordo, senão ele prometeu abrir os portões do inferno sobre o Irã. Esse prazo expira amanhã. Esse não é um comportamento de um regime que acredita que o tempo está realmente esgotando. Os que estão no leme hoje são ideológicos implacáveis e muitas vezes imprudentes. Eles deveriam saber que precisam levar Trump a sério, não literalmente, mas a sério. Ao dar prazos e afirmar que negociações estão em andamento, Trump semeou a dúvida e a discórdia e a desconfiança entre os membros da Guarda Revolucionária e o aparato político do Irã. O presidente Pezeshkian foi declarado traidor pela Guarda Revolucionária. Ninguém sabe quem está no comando do país. Isso enfraqueceu ainda mais a República Islâmica, que agora convocou os árabes do Afeganistão e do Iraque para virem defender o seu regime cruel. Os Estados Unidos sabem muito bem o que está em jogo. Trump não vai querer chutar essa lata para baixo da ladeira para outro presidente ter que lidar com o problema de um Irã nuclear e com mísseis balísticos de longo alcance. Ele e Netanyahu sabem que isso expõe o mundo inteiro, a riscos enormes. Por seu lado, Israel ainda tem a frente de Gaza, dos Houthis e do Líbano, tendo que decidir se ocupa o sul até o Litani, no Líbano, ou entra novamente naquele ciclo de agressões da Hezbollah. Mas todos esses grupos são apenas tentáculos ligados à cabeça que é o regime islâmico do Irã. Acreditamos que uma vez cortada essa cabeça, esses grupos também desaparecerão. Temos que esperar até amanhã, mas acredito que Trump não irá deixar passar esse prazo. Nós em Israel estamos preparados para suportar as dificuldades que forem, até que a região esteja mais segura do que antes do 7 de outubro de 2023. Os sobreviventes de 1946 fizeram mais do que sobreviver. Eles resgataram o seu passado e, ao fazê-lo, garantiram o nosso futuro. Um futuro que possa trazer aos nossos filhos a paz, a serenidade e a confiança de serem judeus em sua terra ancestral e continuarem nossas tradições. Os sobreviventes de 46, sentados àquelas mesas improvisadas, rodeados pela perda, escolheram a vida, escolheram a fé e escolheram o futuro. Nós, aqui em 2026, sentados nos abrigos, fizemos as mesmas escolhas. Uma boa tarde para vocês, bom domingo e até o domingo que vem.